Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu desde já quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Nós já vamos para a nossa lição. Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema Isaías. Para isso nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. Isaías capítulo 43, versos 2 e 5. Diz assim: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Deus não está alheio à nossa história. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. O Senhor sempre há de agir poderosamente de modo a nos proteger e a derramar as suas bênçãos em nossas vidas. O título da lição de hoje: Proteção e bênção de Deus a seu povo. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Em Isaías, o povo que ainda estava cativo aos babilônicos, eles estavam diante da iminente queda desse império e consequente ascensão do Império Persa. Eram dias de grande turbulência. Mas o povo de Deus ele deveria seguir confiante de que o Senhor os protegeria em todos os momentos. Muitas eram as incertezas. Havia a expectativa de serem libertos do cativeiro, que já vivenciavam por quase 70 anos, e ao mesmo tempo também havia a incerteza de como seria a nova realidade diante do Império Persa. É sobre esse contexto de muitas incertezas que o Senhor fala através do profeta Isaías. Isaías capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Aqui o Senhor ele está falando ao povo para não temer as incertezas ou aquelas situações adversas. E o próprio Senhor, ele é o garantidor dessa promessa, uma vez que ele declara a posse do povo quando diz, você é meu. Esse fato do povo pertencer ao Senhor, ele nos traz a certeza de que o Senhor sempre há de fazer o melhor pelo seu povo. Irmãos, o Senhor nos conhece pelo nome. Naquele momento, o nome era algo relacionado com a história da vida das pessoas ou com o contexto do seu nascimento. E assim é conosco, na medida que o Senhor conhece a nossa história. Esse entendimento, ele é um consolo para nós, pois mesmo em meio às tribulações, nós podemos viver confiantes de que o Senhor nos conhece diretamente. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E Ele nos conhece, sim, pelo nome. Capítulo 43, verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ainda falando sobre o nome, ele é um sinal de identidade. Ele relaciona quem éramos e quem somos, considerando que o encontro com o Senhor, ele é um marco em nossas vidas, ele divide as nossas vidas. Assim foi com Abraão, por exemplo, que ao encontrar o Senhor, ele teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 5. Nós também experimentamos essa mudança quando encontramos ao Senhor, pois passamos a ser identificados pelo seu nome. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9,
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, diante desse marco, que é o encontro com o Senhor, nós temos uma vida transformada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas, então, que passam a fazer parte do nosso passado, já não são mais determinantes para o nosso futuro. Sobre o povo de Deus aqui em Isaías, foi justamente o passado de desobediência que o havia levado ao cativeiro. Mas agora a história está sendo reescrita pelo Senhor. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, a parte A. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O Senhor, ele faz nova todas as coisas nas vidas daqueles que o encontram. E assim passam a viver em novidade de vida. Isaías capítulo 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. A soberania de Deus. A idolatria foi uma das razões que muitas vezes levou o povo de Deus a passar por situações difíceis, isso durante a sua trajetória. O Senhor, desde os 10 mandamentos, ele já havia tratado sobre isso. Êxodo capítulo 20, versos 3 e 4. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, a idolatria, ela sempre foi um motivo de tropeço para o povo de Deus. Já no período profético, aqui onde nós estamos em Isaías, esse mesmo princípio ele é reafirmado através da afirmação de haver somente um Deus, o Deus verdadeiro. Isaías capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Acontece que Deus, o único Deus, ele é soberano não apenas sobre o seu povo, mas sobre todos os povos. Isaías vai afirmar essa soberania através do uso da expressão eu sou. Isaías 43, versos 11 e 12. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Esse uso do eu sou trata-se da mesma temática adotada em Êxodo, quando o Senhor se apresenta a Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 14. Disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Uma vez que Deus é soberano, nós temos a garantia de que o Senhor ele pode intervir independente da circunstância. Voltando a falar aqui então sobre idolatria, ela é condenada por afrontar a soberania de Deus, uma vez que todas as coisas adoradas, que não são o próprio Senhor, não possuem valor algum. Isaías 44, verso 9. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Todas as coisas vêm do Senhor. Nada deve ser adorado a não ser o Senhor, pois somente Ele é digno de adoração. Isaías 44, versos 12 e 13. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Os versos 17 e 18. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo.
inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, nada conseguem ver. Suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Os ídolos criados não têm capacidade alguma. São apenas objetos sem vida. Não podem atentar a nada do que lhes é pedido. Quanto a nós, Deus nos dá uma capacidade especial, a capacidade de produzir. E devemos fazer isso, sim, da melhor maneira possível. Mas tudo o que fizermos será para testemunhar da misericórdia e soberania de Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. Deus é soberano. O Senhor está no controle da história. Por vezes, quando os homens enfrentam grandes dificuldades, alguns hão de questionar o controle e o agir de Deus em suas vidas e também na história. Assim foi também durante o período de cativeiro, quando o povo muitas vezes questionava sobre o controle de Deus diante daquela situação. Mas vejamos a resposta do Senhor através do profeta Isaías. Isaías 45, versos 11 e 12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele mesmo afirma no texto que criou a terra e a humanidade. Então, ele é soberano. Mais uma vez, nós vemos aqui sobre a soberania de Deus. Nada escapa dos seus desígnios. E assim, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Dessa maneira, ele vai usar Ciro, que era rei da Pérsia. Perceba que Ciro não fazia parte do povo de Deus. Mas veja como o Senhor se refere a Ciro. Isaías capítulo 44, verso 28. Que diz acerca de Ciro? Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. O verso 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Ciro aqui está sendo apresentado como pastor de Israel e ungido do Senhor. Irmãos, preste atenção, Deus não usa apenas o seu povo, mas Deus usa quem ele quer. Ele é soberano sobre todos, como nós temos dito, e ele pode usar a pessoa mais improvável de modo a cumprir os seus propósitos. E ainda, Ciro é uma tipificação do próprio Cristo, e já falamos sobre tipos nas lições anteriores. Mas isso nos mostra que, assim como a figura do Messias representava a esperança para aquele povo, nesse caso aqui tipificado em Ciro como o ungido do Senhor, ainda hoje é através de Cristo, o Messias ungido, que nós temos uma viva esperança. Uma esperança que é para a eternidade. Isaías capítulo 45, verso 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Em resumo, nada escapa das mãos do Senhor. Ele tem o controle de tudo e nos concede uma viva esperança através de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe no estudo dessa palavra. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós entramos em Tua presença agradecidos, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor fala diretamente aos nossos corações e sabemos que a Tua palavra encontra morada em nós. Eu peço uma bênção sobre cada uma de nossas famílias, ó Pai, crendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós e que nada escapa ao Teu controle. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e, se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Cristo é a única esperança nesse mundo